Clara chegou ao centro espírita para a reunião costumeira, deparou com uma fila que virava. O quarteirão, intrigada, entrou no pátio e perguntou a uma voluntária: "O que está acontecendo? Para que esta fila?" "Para marcar consulta com o médium de cura. Ele vem realizando verdadeiros milagres." "Ele vai trabalhar aqui?" "Não. As pessoas terão de ir ao sítio onde ele atende." "Ele curou a filha da dona Mariquinha. Lembra? Aquela que vinha sempre e tinha problema de andar. Eu vi. Depois que se tratou com ele, ficou completamente curada." "Você já foi lá?" "Ainda não. Mas pretendo ir." "Você não está doente?" "Não. Mas ele dá aulas, ensina a manter a saúde." "É médico?" "Não. Os espíritos é que fazem tudo. Dizem que são eles que ensinam a fazer os remédios de ervas que dá ao povo. Tenho visto Dona Lídia dar esses remédios sem receita médica." "Não será perigoso?" A outra sorriu e respondeu: "Se fosse, Dona Lídia não faria. Depois, esses medicamentos têm licença e tem um farmacêutico responsável. O nome dele está no rótulo." Clara olhou para as pessoas da fila. Eram de todas as idades, algumas bem vestidas, outras mais humildes. Ela entrou, foi para a reunião costumeira. Estava frequentando o centro uma vez por semana e sentia-se muito bem. 256. Dormia melhor, sentia-se mais calma, e Walter não voltará a incomodar desde que haviam dado parte dele na delegacia, havia quase um ano. Lídia dissera-lhe que suas energias eram boas para ajudar as pessoas. Por isso, depois de um curso de bioenergética, colocou-a para dar passes aos que procuravam ajuda espiritual. Clara começou a participar dessas reuniões sem grande entusiasmo, mas para atender à indicação de Lídia, em quem confiava. Porém, com o tempo percebeu que sua sensibilidade se abria de maneira surpreendente. Quando se aproximava de uma pessoa, sentia emoções, pensamentos diferentes. Tinha vontade de dizer algumas palavras a ela, mas reprimia, uma vez que ninguém fazia isso e todos ficavam em silêncio na penumbra da sala ao som de música suave. Conversando com Lídia, ela lhe dissera: "Sua mediunidade está se abrindo, Clara. Um dia você vai poder diferenciar os vários tipos de energias que a envolvem. Eu já sinto. Algumas vezes sai de minhas mãos um calor forte, elas chegam a transpirar. Outras vezes passa por mim uma brisa leve, suave, refrescante. A pessoa que estou atendendo começa a bocejar. Algumas choram, outras estremecem. No começo eu me assustava, mas agora não, porque algumas me disseram que se sentiram muito melhor. É assim mesmo. Continue firme. Você vai se surpreender." O que Lídia dissera se confirmou. Algumas vezes Clara chegava a perceber o que a pessoa estava sentindo, onde estava doendo, que tipo de problema a preocupava. Aconselho de Lídia: quando terminava o atendimento, Clara procurava desligar-se de todas essas emoções, pedindo aos espíritos que a ajudassem a esquecer o que havia sentido. Naquela noite, na saída da reunião, ela encontrou Lídia e aproximou-se. As pessoas já estavam saindo e ela perguntou: "Hoje, quando cheguei, havia uma fila enorme. Esse médium de cura é mesmo bom como dizem?" Lídia olhou intrigada para ela e respondeu: "Sim, tem uma mediunidade muito boa e está fazendo um trabalho sério. Soube que os remédios que a senhora distribui têm farmacêutico responsável." Claro, a mediunidade é uma ferramenta preciosa, mas o médium, para utilizar-se dela, precisa usar o bom senso. Eu sou daquelas que, quando um espírito desencarnado vem e me dá um conselho, analiso bem antes de aceitar. É um velho conselho de Paulo, o apóstolo: não acredites em todos os espíritos, antes verifica se eles são de Deus. Ouvi dizer que esse médium tem ajudado muita gente. De fato, faz um trabalho muito bom. Por isso encaminho as pessoas para ele. Nós aqui não temos um médium de cura do nível dele. Dizem que ele também faz palestras, dá conselhos. Gostaria de conhecê-lo." Pelos olhos de Lídia passou um brilho de emoção. Ela respondeu: "Qualquer dia vou convidá-lo para vir aqui fazer uma palestra." "Que bom! Não deixe de me avisar. Todos serão avisados." Depois que ela se foi, Lídia recolheu-se pensando naquela conversa. Como Clara reagiria se soubesse que esse médium era seu ex-marido? Deveria contar-lhe a verdade? Se contasse, ela com certeza não apareceria. Mas seria correto não dizer nada? Ela se recusava a vê-lo. Encontrá-lo não seria um choque muito forte?
Sem saber o que fazer, Lídia orou pedindo ajuda aos espíritos amigos. Quando acontecia isso, entregava o assunto nas mãos de Deus. Por isso resolveu não fazer nada, apenas esperar. Tinha certeza de que a vida se encarregaria de fazer o que fosse melhor, sem precisar de sua interferência. Clara chegou em casa bem disposta. Rita esperava-a para o costumeiro chá que tomavam. Sempre que ela voltava do centro, sentadas uma em frente à outra, Clara tornou. Hoje havia uma fila imensa no centro para consultar aquele médium que manda os remédios para Dona Lídia. Você ouviu falar dele? Rita estremeceu. Pensou que Clara soubesse quem ele era. Já. Nunca pensei que Osvaldo fosse ficar tão conhecido. Clara deu um salto. Osvaldo? O que tem ele a ver com esse médium? Rita hesitou um pouco e respondeu. Pensei que você soubesse. Ele é esse médium. Está realizando um trabalho admirável. Clara ficou pálida e balbuciou. Você não está enganada? Esse mora num sítio, enquanto Osvaldo vive na cidade. 258. Você não tem ouvido os meninos dizerem que ele passa a maior parte do tempo no sítio que herdou de Dona Esther? Clara deixou-se cair na cadeira boquiaberta. O sítio de tia Esther. Tem certeza? Dona Lídia não me disse nada. Ela sabe? Acho que sim. Mas é discreta. É difícil crer. Ele nunca foi dado a coisas espirituais. Era um homem normal como tantos outros. Trabalhava, divertia-se, namorava. Enfim, estou surpresa. As pessoas falam dele como se fosse um santo. Exageram, como sempre. Só porque ele é médium, trabalha com os espíritos, não significa que seja um santo. O povo gosta de se iludir. Depois, quando percebem um traço humano nesses santos que elegeram indevidamente, eles o crucificam, esquecem tudo de bom que eles fizeram e lembram-se apenas de suas fraquezas. Tem horror a essa fama de santidade. Tem razão. Mas é difícil separar uma coisa da outra. Um médium é um missionário. Precisa se purificar. Pelo menos é o que dizem. Nada mais errado. Um médium é só uma pessoa que tem sensibilidade para perceber, além dos 5 sentidos. Só isso. Agora, quanto ao uso que ele fará dessa sua sensibilidade, isso sim vai depender do seu nível de progresso espiritual. Quanto mais evoluído ele for, mais lúcido, coerente, correto ele se mostrará no trato com a mediunidade. Tem lógica. Não sabia que você conhecia tanto esse assunto. Tenho aprendido com Osvaldo. Você tem ido vê-lo? Por que nunca me contou? Porque você evita o assunto, e eu não queria incomodá-la. Procuro tirar meu dia de folga. Quando ele faz palestra no sítio e vou passar o dia lá com ele. Clara olhou curiosa para ela. É verdade mesmo o que dizem? Você precisa ir para ver. Quando ele fala, o povo fica mudo, não tira os olhos dele. Procura não perder uma só palavra. Não sabia que ele era bom orador. São os espíritos que falam através dele. Em alguns momentos, sua voz muda. Completamente, dá para sentir uma emoção diferente no ar. Não dá para explicar. Só estando lá. Só sei que saio daquele lugar muito bem disposta, pensando em suas palavras, procurando fazer o que ele ensina. Clara ficou calada pensando no que ouvirá. Ela tinha outra visão de Osvaldo. Sentiu-se confusa. Sei o que está pensando, continuou Rita. Duvido. Você está comparando o que ele é hoje com a ideia que tinha dele quando viveram juntos. É justamente por isso que me parece uma fantasia o que você está afirmando. Mas não é fantasia. Você viveu ao lado dele alguns anos e pensa que o conhece bem. Nada mais falso do que isso. Nós mudamos todos os dias. A vida vai nos desafiando e, sob sua competente ação, nós vamos desenvolvendo nosso potencial interior. Dona Lídia explicou isso outro dia. Sei o que quer dizer, mas penso que ninguém vira médium de uma hora para outra. Ainda mais assim como vocês dizem que ele é. Eu nunca notei nada de estranho nele. Era até um homem equilibrado, procurando fazer tudo dentro das regras. Como de um momento para outro, pode transformar-se em um curador tão poderoso? Ele não se transformou em um curador poderoso. Nasceu com essa capacidade, porém, ela só se manifestou de algum tempo para cá. Não consigo ver Osvaldo como um curador. Rita sorriu e respondeu. Talvez você tenha essa dificuldade, mas que ele é um bom curador, é. Essa é a verdade. Se não acredita, vá ver com os próprios olhos. Clara não respondeu. Sentia-se curiosa, porém a ideia de encontrar-se de novo com Osvaldo assustava-a.
Rita observou. Apesar da curiosidade, você não tem coragem para fazer isso. A vida de Osvaldo não me interessa nem um pouco. Só estranhei o que vocês dizem dele. Por quê? Ele sempre foi um homem bom. Você mesma disse agora há pouco que ele era equilibrado, cumpridor de suas responsabilidades. Não é de estranhar que os espíritos bons o tenham escolhido como intermediário. Sempre viveu na cidade e agora faz remedinhos de ervas para os doentes. Isso não tem coerência. Pode não ser racional na sua cabeça, porque você o imagina diferente do que é. Isso não. Eu sei como ele é. Nós vivemos juntos muitos anos. Isso não é suficiente para conhecer intimamente uma pessoa depois, como eu disse, nós mudamos a todo instante. Já vi que não dá para conversar com você. Está encantada com Osvaldo e nada que eu disser sobre ele você aceita. 260. Pode me dizer as coisas boas que ele sempre fez, inclusive como está tentando ajudar os filhos e até você, apesar de não estarem mais juntos. Os filhos é seu dever. Quanto a mim, não preciso de nada dele. Estou muito bem. Sou suficiente para cuidar de mim e da família. Não seja ingrata, Clara. Afinal, o que a irrita? Foi você quem se apaixonou por outro. Ele nunca teria deixado. Depois, ele se ausentou e só voltou quando se equilibrou, e agora? Tenta proteger a família. Se não fosse ele, talvez Walter tivesse provocado uma tragédia. Clara baixou a cabeça e não respondeu logo. Instantes depois, disse: tem razão. O que me irrita é ele ser o bom e eu a traidora, ele ter todas as virtudes e eu ser a mulher adúltera. Até quando terei de suportar a ideia de que ele sempre foi e é melhor do que eu? As lágrimas começaram a cair. Rita aproximou-se e colocou as mãos em seu ombro, dizendo: desculpe, não tive intenção de magoar você. Não estou julgando quem é melhor. Falávamos dele, não de você. Não se compare. Cada um de nós tem pontos positivos, fracos, mas ninguém é melhor do que ninguém. Alguns estão mais conscientes do que outros, mas diante da vida todos somos iguais, cada um vivendo seu processo, trabalhando com sua experiência. Clara levantou o olhar, sorriu levemente por entre as lágrimas e respondeu: você é um exemplo vivo de como se pode progredir. De alguns anos para cá você tem mudado muito. Sempre admirei sua maneira direta e simples de dizer as coisas, mas agora você está indo muito mais longe. Está se tomando sábia. Entendo que Osvaldo pode ter progredido também. Assim como você, os meninos. Assim é a vida. Clara levantou-se e abraçou-a com carinho. É bom ter uma amiga como você. Agora vamos dormir. Rita concordou e depois de tirar as xícaras da mesa subiu para o quarto. Estava pensando, perguntando-se até quando Clara resistiria à vontade de ver Osvaldo. Antônio chegou em casa e Neuza esperava-o impaciente. Puxa, pensei que não voltasse mais. Não aguento ficar tanto tempo só. Você está me abandonando. Estou trabalhando, mãe. Tem de entender. Ficou 2 dias fora de casa. Você sabe que estive trabalhando no sítio. Neuza observou sarcástica. Aí tem coisa. Essa sua repentina dedicação ao trabalho me intriga. O que há lá? Alguma mulher interessante? Você nunca foi disso. Antônio levantou a cabeça e respondeu com altivez. Sei o que estou fazendo. Por que reclama? Não era você quem vivia dizendo que eu precisava trabalhar? Agora que estou me esforçando, não está contente. Não estou acreditando nesse seu súbito interesse pelo trabalho. Chega de conversa. Agora vou tomar um banho e depois terei de ir à cidade fazer algumas compras. Osvaldo volta do sítio amanhã e precisa encontrar tudo pronto. Ele subiu e Neuza balançou a cabeça pensativa. Antônio estava mudado. Falava menos. Levantava cedo, ficava fora o dia inteiro, não reclamava de estar trabalhando. Não lhe dissera quanto estava ganhando, mas ela imaginava que recebia um bom salário, uma vez que se vestia melhor, comprava roupas finas, e o que era mais intrigante, nem usava mesada que Osvaldo lhes mandava todos os meses. Até as despesas da casa ele sustentava. Aquilo não era natural. Às vezes pensava que ele estava preparando um grande golpe para arrancar dinheiro do irmão. Por isso ela precisava se precaver, não gastar o dinheiro da mesada. Assim, caso a situação estourasse e ele fosse despedido, ela teria uma reserva para se sustentar. Antônio, porém, dizia que ela precisava vestir-se melhor, cuidar mais da aparência, arrumar-se. Antes, ele nunca reparava em como ela se vestia.
Precisava tirar aquele assunto a limpo. Quando ele desceu depois do banho, ela serviu o almoço e antes que ele se levantasse da mesa foi direto ao assunto. O que está acontecendo? Você está mudado. Tenho andado preocupada. Não precisa se preocupar. Nunca estive tão bem. Não sei. Você parece outra pessoa. Ele riu bem-humorado. Estou me sentindo outro mesmo, se quer saber. Minha vida agora tomou um novo rumo. Como assim? Apareceu alguma mulher? Ele riu sonoramente. 262. Ainda não. Mas se aparecer e valer a pena, posso até gostar. Logo você, meu filho, está pensando em me abandonar? Estou crescidinho para ficar embaixo da saia da mãe. Está vendo? Tenho motivos para me preocupar. Não tem não. Mesmo que um dia apareça alguém em minha vida, nunca a deixarei. Pode ter certeza disso. Ela suspirou aliviada. Ainda bem. Fico nervosa só de pensar nisso. Se bem que um dia, quando um de nós morrer, teremos de nos separar. Deus me livre. Nem fale uma coisa dessas. Por quê? Nos últimos tempos tenho pensado muito sobre isso. A morte faz parte da vida. Vamos mudar de assunto. Não quero falar sobre isso. Ele ficou sério e respondeu. Você precisa ir qualquer dia destes ouvir uma palestra de Osvaldo no sítio. Palestra? De Osvaldo? Sobre o quê? Ele continua com aquela mania de falar em espíritos? Continua. Os espíritos falam através dele. Você me disse que ele recebe os espíritos de gente morta. Fico arrepiada só em pensar. Acho que a traição de Clara tirou alguns parafusos da cabeça dele. Só pode ser. Antes dele, nunca falava nisso. Antônio não respondeu de imediato, ficou pensativo. Ele também se surpreendeu quando começou a trabalhar com o irmão. A princípio descrente, depois curioso, ultimamente intrigado com o que via. Alguns fatos que ocorriam no sítio desafiavam sua lógica. Não conseguia encontrar explicações. Apesar disso, pessoas melhoravam, resolviam problemas, mostravam-se emocionadas, agradecidas. Ele mesmo, sem Osvaldo saber, havia levado algumas amostras dos produtos de ervas que fabricavam no sítio para um médico seu conhecido, que analisando-as, garantirá que se tratava de drogas inofensivas à saúde, mas sem grande poder curador. Todavia, com elas as pessoas recuperavam a saúde e algumas doenças graves eram curadas. Só podia ser sugestão. Tinha ouvido falar do placebo, remédio sem potencial de cura, mas que pode agir como fator psicológico. Porém, se alguns casos que presenciara poderiam ser encaixados nessa explicação, outros havia em que só a cirurgia poderia resolver, em que certos órgãos estavam muito comprometidos, mas que apenas com o uso daquelas ervas tinham se resolvido. 263. O tumor desaparecera, os órgãos se refizeram como por milagre. Observando tudo isso, Antônio foi se transformando completamente. Depois, o respeito com que Osvaldo tratara. Desde o início foi muito prazeroso. Ele não estava habituado a ser tratado daquela forma. Sentiu-se bem, útil, digno. Ficou emocionado com os casos dolorosos que apareciam no sítio em busca de ajuda. Sentiu vontade de fazer alguma coisa, de cooperar. Descobriu que era gratificante ser bom, que ajudar alguém a sentir-se melhor, confortar, mostrar-se solidário causava-lhe muito bem-estar. Aos poucos foi se tornando mais interessado no trabalho que faziam. Levantou-se da mesa dizendo: já estou saindo, mãe. Não sei a que horas voltarei. Tenho muitas coisas para fazer. Vasculhou os bolsos e encontrou a lista de compras, apanhou a pasta e saiu sem responder a Neuza, que resmungava que estava cansada de comer sozinha. Estava uma tarde quente e Antônio andava apressado quando alguém o puxou pelo braço. Até que enfim o encontro. Onde tem andado?